Página de abertura. Do livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 50. Título: Ante o Divino Semeador. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Jesus. Marcos 4:3. Jesus é o semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Lembremo-nos da renúncia exigida à semente chamada à produção, que se destina ao celeiro para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. Atirada ao ninho escuro da gleba em que lhe cabe desabrochar, sofre extremo abandono, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha e oprimida, desenfaixa-se das forças inferiores que a constringem, a fim de que os seus princípios germinativos consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal se desenvolve. Habitualmente padece o assalto de vermes que lhe maculam o seio, quando não experimenta a alavancha de lama por força dos temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta nascida crê instintivamente na sabedoria da natureza que lhe plasmou a existência e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza para frutificar mais tarde nos recursos que sustentam a vida. À frente do semeador sublime, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade e no silêncio do trabalho incessante no bem a que foste traduzido. Ergue-te para a luz soberana, na certeza de que, através da integração com o amor que nos rege os destinos, chegarás sob a generosa proteção do celeste pomicultor à frutificação da verdadeira felicidade. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá a todos, companheiros e companheiras do Grupo Espírita Francisco de Assis e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. É com prazer que nós vamos dando seguimento aos estudos da difusão do doutrina espírita através de vídeos, né? Através de forma online, né? E hoje nós vamos continuar, não? Nesse propósito, nesse projeto que tende a levar, né, essa palavra de paz, de esperança, esse ensino, não? Que pode ajudar muita gente no enfrentamento das nossas vicissitudes, no entendimento dos problemas e, com certeza, amenizando a dor e o sofrimento pelo qual podemos estar passando, não? Nesse intuito, o estudo de hoje, nós vamos tratar do Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 23, que trata da obsessão. Não? Hoje nós vamos tratar dos itens 237 a 242, né? E o companheiro vai dar prosseguimento mais à frente, tratando dos outros itens. Bom, a obsessão é um problema, é um capítulo muito importante, principalmente no espiritismo, né, na doutrina espírita, em tudo que a gente estuda,
E aqui, principalmente no que tange aos médiuns, muito importante, porque é um dos maiores problemas, né, nessa nossa relação com o mundo desencarnado, com o mundo dos espíritos que estão desencarnados, nessa comunicação, um dos princípios básicos da doutrina espírita. Por quê? Porque assim como existem, né, espíritos encarnados bons, espíritos encarnados de boa índole, de boa intenção, que trabalham na prática do bem, né, também existe espíritos desencarnados com esse mesmo padrão. Mas o contrário também é verdadeiro, né? Nós temos espíritos encarnados que ainda precisam de aprimoramento, ainda não se aprimoraram bem no bem, ainda estão necessitando de mais conhecimento, de mais aprimoramento, né? Que ainda caminho, né? Às vezes por falta de conhecimento, falta de oportunidade, enfim, aquela questão do livre-arbítrio mesmo, caminho na seara menos, vamos dizer assim, menos nobre, menos menos benéfica para ele e para os outros. E também há sim, né, espíritos no plano desencarnado que às vezes atrapalham as comunicações mediúnicas, né? Tudo dependendo da nossa moral, tudo dependendo da condição do médium também, uma vez, né, que assim como a mediunidade, né, a comunicação entre um encarnado e um desencarnado, né, ou seja, uma via de mão dupla, a obsessão também não deixa de ser uma via de mão dupla e depende muito também da condição do médium em dar, né, também, digamos, passividade, né, abrir a porta, entre aspas, assim, para com um irmão desses, às vezes, atrapalhe o trabalho que está sendo desenvolvido. Não? Mas vamos lá. Então, eu estava dizendo que entre as maiores dificuldades é a obsessão. Né? E o que é obsessão? Kardec define aqui no livro dos médiuns que a obsessão é o seguinte, né? É o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Tá? Então a gente vai ver que mais à frente que esse domínio pode ser pouco ou muito intenso, né? Há algumas gradações, né, que a gente vai ver em função de como é essa relação entre o médium e o espírito obsessor, né? Como é que se dá essa relação, quanto de permissividade, quanto de facilitação, quanto de sintonia, né, pode haver entre os dois, na verdade. Então a gente vai trabalhar isso, né, no estudo de hoje, vai estudar um pouco isso no estudo de hoje, né? Ok? Então não vamos esquecer, ó, obsessão é um domínio que alguns espíritos, né, demandam, né, sobre certas pessoas. Porque o Kardec elucidou certas pessoas? Porque tem a questão que eu falei da questão da sintonia, a questão toda, né, de uma forma da gente, entre aspas, abrir a porta, né, para esses irmãos chegarem. Né? Ele continua: nunca é praticada senão por espíritos inferiores. Né? Somente os maus, sim, porque os bons espíritos nenhum constrangimento afligem, aconselham e combatem as influências dos maus, e se não são ouvidos, eles se retiram. Então, vou repetir aqui para ficar mais claro, que eu acho que a leitura ficou um pouco assim, meio robótica, né, vamos dizer. Vamos ver aqui, ó. Vamos voltar lá. O que é obsessão? Domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Não, que a gente falou sobre certas pessoas que o médium pode ter sintonia, pode facilitar, o médium pode não se precaver adequadamente com relação a isso. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Somente os maus podem praticar, somente os maus fazem esse tipo de processo, né? Ou seja, a obsessão. Aí Kardec pergunta, né? Somente os maus? Sim, porque os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus, e se não são ouvidos, retiram-se. Ou seja, os bons espíritos, tá? Eles contam que a gente também faça o nosso papel. Eles estão lá para ajudar, mas nós temos também que trabalhar a elevação do nosso pensamento. Nós temos também que burilar os nossos sentimentos na busca de trabalhar com bem, com espontaneidade, pensando na beneficência, na tolerância,
pensando em entregar o melhor da gente, não? Caso a gente não faça isso, a gente está favorecendo os maus espíritos que podem estar lá para perturbar o trabalho. Então, que Kardec diz, já que a gente não vai colaborar, já que a gente não vai, né, seguir as orientações, já que a gente não vai se envolver da forma correta no trabalho, eu digo, o médium, né, aí os espíritos se retiram até a hora que o médium se tocar e falar, não, o caminho é esse, eles prontamente vão voltar, né? Aí os maus, né, continua Kardec, os maus, ao contrário, se agarram àqueles que podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se for a verdadeira criança. Que a gente está falando, não? Se a gente oferecer a passividade, o que eu quero dizer a passividade? Se a gente não dominar a vontade, se a gente não dominar, né, os pensamentos, se o médium, né, melhor dizendo, embarcar nisso, né, ele vai facilitar a atuação desse espírito, né, que quer fazer, quer condicionar, quer imprimir comportamentos, atitudes malfazejas naquele médium, tá? Então é muito importante a disciplina do médium, é muito importante esse orar e vigiar do médium, esse burilamento interior, esse burilamento dos pensamentos e das emoções no que tange a se precaver com relação à obsessão, tá? Kardec ainda fala, né, nessa introdução que eu estou fazendo para a gente entender o estudo, ele fala o seguinte, né, que a obsessão, ela, vai dizer assim, ela tem diversos matizes, né? Como posso dizer, ela é como se fosse um arco-íris. Vou usar aqui uma alegoria com um irmão, um confrade aqui do Jefaús, eu achei muito interessante. Um arco-íris que uma cor vai paulatinamente, vai uma entrando dentro da outra e vai se transformando, né? O arco-íris não passa agora eu não sei, do azul pro violeta, pro anil, bum bum, né? Estaticamente, instantaneamente, vai mudando gradativamente, vai misturando, aí passa azul, vai misturando, passa violeta. Assim acontece na obsessão, esse processo todo. É muito sutil, né? Por isso que é complicado de se combater, é complicado, exige muita atenção dos médios, né? Muita atenção dos dirigentes, muita disciplina da gente. Mas para fins de estudo, né, Kardec classificou, né, para a gente facilitar entender, né, a obsessão em 3 categorias, em 3 variedades, né? Quais são elas? A obsessão simples, tá? A fascinação e a subjugação, tá certo? Mais à frente eu vou falar, tem uma questão aí sobre a questão da subjugação, de incluir a possessão, mas isso aí a gente vai falar mais à frente, até porque nesse momento, né, que Kardec escreveu o Livro dos Médiuns, em 1861, o pensamento dele era esse, né? Isso vai mudar depois, como eu vou citar mais à frente, né? Vamos lá então começar a entender os nossos itens, estudar os itens que nós temos que abordar hoje, depois dessa introdução longa, né? Item 238, obsessão simples. O que diz Kardec que é? Quando um espírito malfazejo, ou seja, um espírito que não está pensando no bem, que está pensando em perturbar, né, se impõe a um médium, se intromete contra a sua vontade nas comunicações que recebe e impede de se comunicar com os outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Ou seja, essa obsessão simples é um espírito que vem perturbar o trabalho. É aquele espírito que vem assim atrapalhar, né, o trabalho do médium, tá? Que vem assim falar assim, gerar até insegurança no médium, como se fosse assim, dizer assim, vou complicar, né, o teu trabalho de dar comunicação aos espíritos, né, que querem de fato falar, né? Então ele se envolve no trabalho, ele se aproxima do médium com o intuito de perturbar, de atrapalhar, exatamente, né? A obsessão simples, né, ela é, como é que se diz, vamos dizer, corriqueira, né? Porque em todo o trabalho do bem sempre tem alguém que é do contra, tem alguém que não gosta, alguém que quer atrapalhar. E isso é uma questão forte que todos os médios, logo no início, desde a educação mediúnica, né, vai aprender e vai ser uma tarefa contínua
durante o trabalho dele. Essa forma de manter o pensamento equilibrado, de manter o pensamento elevado, porque é muito comum esses espíritos, né, estarem presentes, esses espíritos aparecerem, não é incomum, até porque, né, nós estamos dentro de um centro espírita. O centro espírita nada mais nada menos que um pronto-socorro, que um hospital, e é lá mesmo que eles devem ir para procurar socorro, é lá mesmo que eles devem ir para procurar ajuda, para procurar esclarecimento, né, para procurar uma forma de sair dessa condição. Claro, né, que como toda criança, né, geram algum tumulto para a gente se a gente não souber trabalhar direito com eles. Como toda criança, quero dizer, no sentido de trabalhar de estar ali sem entender a seriedade do que está se fazendo e acabar atrapalhando o trabalho. E o médium tem essa condição, né, deve ter essa condição de trabalhar o pensamento e não deixar isso acontecer, né, ou seja, prevenir isso, não? Ok? Mas ele fala que é o seguinte, isso aí, né, não é, essa obsessão ela não é tão complicada porque, além de ser um fenômeno peculiar, né, tá, ela é apenas desagradável, né, ela gera-se um estorvo ou outro, não? É por isso que deve se tomar cuidado com as comunicações, né, com quem assina. Às vezes um médium iniciante, né, vai lá, recebe uma mensagem psicografada e assina lá Bezerra de Menezes, né? Aí ele fica, pô, recebi a mensagem de Bezerra de Menezes, e na realidade não é nem de Bezerra de Menezes, nem dos espíritos que pertencem à equipe dele, né? Mas às vezes é apenas um vírus obreteiro brincando com aquele médium. E quando se lê o teor da mensagem, se vê que não pode ser de um espírito superior, não? Como ele está se apresentando ali. Então é mesmo uma obsessão simples, é uma obsessão que está na categoria de gerar, assim, às vezes fatos desagradáveis, né? Expor um pouquinho, né? Um médium mais... Foi um pouco de constrangimento ao médium mais desavisado, ou às vezes iniciante, né? Que ainda está começando no trabalho mediúnico, mas não gera maiores consequências, tá ok? Tá? Item 239. Fascinação. Aí aqui o caso é mais complexo, né? Vamos ver o que Kardec fala. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o esteja enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo que escreve, ainda quando este absurdo salte aos olhos de toda a gente. Então, gente, aqui é mais complicado, né? Porque aí ele já está interferindo no pensamento do médium. E a gente sabe como é que se processa as comunicações, né? As intuitivas, principalmente, não? Elas pensamento a pensamento, do encarnado com o desencarnado, né? E quando o médium fascinado, o que ele está fascinado? Ele está muito envolvido pelo espírito obsessor, por aquelas ideias, ele começa a acreditar e ter certeza que aqueles pensamentos são corretos e são totalmente de um espírito que ele julga de uma condição melhor, não? Ou seja, inspira uma confiança de que ele está trazendo uma mensagem super fidedigna, mas fidedigna e importantíssima, quando não é, tá? Quando não é, às vezes ele está escrevendo alguma coisa muito incorreta, está falando, como diz Kardec na explicação dele, um embuste, tá? A fascinação, né? O médium não consegue discernir bem o pensamento do espírito. Ele vai e acompanha, ele vai e traz conforme a mensagem vem, e ele acredita que está fazendo o melhor. Esse que é o problema, tá? Mexe ali na vaidade do médium. Por isso tem que tomar cuidado com a médium, com a vaidade com os médiums, né? Mexe com o orgulho do médium, não? Às vezes, quanto mais antigo o médium, não, eu sou um médium, estou na minha experiência, e se desliga de certos cuidados que são básicos, não? E aí pode se tornar um médium fascinado, aquele médium que julga que pode ser o melhor de um trabalho, que pode ser o melhor de uma condição, não? Que ele desenvolva no centro. Então tem que se ter muito cuidado com essa questão da fascinação, não?
tá? E uma das formas de se combater a fascinação, além de todo o trabalho moral, todo o trabalho, né, de depuração interior, é o estudo. Porque quando você estuda, né, você vai ter mais conhecimento, vai estar mais ligado no que realmente a doutrina diz, no que realmente é correto. E é uma forma de num momento assim que você conseguir um pouco mais de consciência, né, sua, sair um pouco desse envolvimento intenso do espírito, e você vai ver, opa, isso aqui que eu estou escrevendo não é correto, tá? Mas infelizmente é alguma coisa que ocorre e é bom a gente ficar sempre precavido com relação a isso. Em resumo, né, a gente pode dizer o seguinte, tá? Na obsessão simples, né, o espírito se agarra à pessoa, não passa de um importuno pela sua tenacidade e de quem é aquele que se impacienta por desembaraçar-se. Ou seja, é apenas um importuno, só vamos dizer assim, uma coisa desagradável. Já na obsessão, já na fascinação, a coisa é mais séria, né? Porque para chegar a tais fins é preciso que o espírito seja muito ardiloso, ou seja, tenha uma intenção muito forte e seja competente nisso, e profundamente hipócrita, ou seja, não respeita os valores, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido, senão por meio de máscaras que toma e de um falso aspecto de virtudes. Então ele forja uma aparência, ele forja um perfil que envolve o médium acredita, ele fica fascinado, ele fica lá, pô, realmente eu estou trazendo uma mensagem de Santo Agostinho. Era Santo Agostinho que estava aqui, e não é isso. A gente precisa tomar esse cuidado. Por isso, né, Kardec orienta, quando você receber uma mensagem, né, sempre leia, sempre critique, sempre coloca os olhos da razão. Não? É uma dos crivos que Kardec manda a gente fazer. Tá certo? Tá? Aí, fechando, né, que o Kardec fala aqui sobre a questão da fascinação ainda. Que o fascinado, ou seja, o médium fascinado, não percebe os sinais de inferioridade do espírito que está ali. Então, o médium fascinado ele vai dizer, foi Santo Agostinho, e ele não vai conseguir ver, nem mesmo no teor da mensagem, nem mesmo naquilo que ele está escrevendo, né, que é um espírito que está trabalhando um perfil que não é dele. Tá certo? Isso estou dizendo nas mensagens intuitivas, né? E também naqueles que são mecânicos e tal, após ele escrever, ele vai ler a mensagem e vai ver, pô, isso não pode ter sido de quem assinou isso aí. Não pode ter sido do espírito elevado. Mas, sendo fascinado, ele vai acreditar. Por isso tem que se tomar muito cuidado, gente. Os médiums têm que estar muito cuidado. Não é que ser médium tem que ser uma pessoa super ilibada, mas, como diz Kardec, né, lá no Sede Perfeitos, se reconhece o bom espírita, vamos botar aqui, se reconhece os bons médios, pelo esforço que ele faz em se aprimorar naquilo que ele faz, né, naquela prática que ele exerce, né, dentro de uma casa espírita, dentro da doutrina espírita, não? Tá bom? Que é muita responsabilidade você trazer uma comunicação. Ok? Vamos ao item 240. Subjugação. Vou ler aqui o que o Kardec escreveu. É um envolvimento que produz a paralisação da vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado, ou seja, contra a sua vontade. Numa palavra, fica sob um verdadeiro jugo, ou seja, sob um verdadeiro domínio do espírito. Ele fica totalmente sob o domínio do espírito. Tá? A subjugação pode ser moral ou pode ser corporal. Tá? Então, na subjugação, na fascinação, ele interfere nos pensamentos e tira o espírito crítico do médium de falar assim, será que é esse espírito mesmo que está se apresentando aqui para mim? Já na subjugação, não. O envolvimento é mais intenso, fazendo que o quê? Que o espírito, vamos assim, exerça um domínio maior sobre a questão moral e sobre a questão até comportamental daquele médium. Vamos ver aqui um exemplo, vamos ver como é que funciona, né? Na questão moral, não? O subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por sua espécie de ilusão ele julga sensato. Uma forma seria um comportamento violento,
né, adotar um comportamento violento, a tomar um comportamento, né, de respeito, um comportamento de contra os valores instituídos ali naquela sessão, de ofensas, né, de uma forma intensa, tá, que ele não se dá conta, ele não consegue controlar porque está totalmente envolvido pelaquele irmão, está totalmente subjugado, né, a vontade dele está subjugada à do irmão. Então é um caso que a gente pode exaltar na questão moral, né, da subjugação na questão moral. E na corporal, o espírito atua sobre os órgãos materiais, provoca movimentos involuntários. Aqui tem um exemplo que tem no livro dos médios, a nossa lição que nós estamos falando, fala de um médio escrevente que, por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos, ele, na falta de lápis, na falta de uma caneta, ele simula escrever com o dedo, né? Ele simula escrever com o dedo como se estivesse escrevendo, né? E isso aí não é um comportamento compreensível e admissível de um espírito de boa índole, um espírito que trabalha no bem, um espírito que seja evoluído, um espírito que seja tem um padrão de vibração condizente, né, com aquilo que a gente espera de um espírito que vai trazer comunicações boas, elevadas, de orientação, enfim, que vai trazer algo de proveitoso para a gente. Tá? Tem um outro caso aqui, que o Kardec fala, de um outro médium, uma outra pessoa, que sofria forte pressão nas pernas, que o obrigava, apesar da sua resistência, a ajoelhar-se e beijar a terra nos lugares públicos diante da multidão. Para seus conhecidos passava por louco. Então, pessoa a pessoa passando, aí, de vez em quando, do nada, sem a vontade dele, independente do controle dele, ele ajoelhava e beijava o chão. Aí falava, esse comportamento é louco. Mas por que não é louco? Porque ele tinha plena consciência do que estava fazendo, né? Ele sabia o que estava fazendo, como fala aqui, Kardec diz, ele tinha plena consciência do ridículo que praticava contra a própria vontade e sofria com isso horrivelmente, né? No caso, né, da pessoa perder a razão, né, no caso de um surto psicótico, ele não vai ter essa consciência, né? Ele vai fazer e não vai se dar conta, ele quando ele já fez. Mas ali não, ele tem consciência de estar fazendo e julga como ridículo, mas ele não domina o corpo, tá? Esse é um caso de questão de subjugação corporal, tá ok? Na 241, né, Kardec vai tratar da possessão. Aqui que eu falei para vocês, né, que tem um detalhezinho que eu vou falar aqui já pra gente, assim que eu acabar de ler. Vamos ver aqui. Possessão. Aí Kardec fala o seguinte nesse tópico. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos quando a influência deles e até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria para nós sinônimo de subjugação. Por dois motivos deixamos de adotar esse termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente voltados ao mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia de apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos no sentido vulgar do termo, há somente obsidiados, subjugados e vacinados. Então aqui em 1861, né, quando Kardec estava escrevendo o livro do Médium, ele tem essa opinião, ele vê dessa forma. Se a gente for ver lá no livro do Espírito, se eu não me engano na pergunta 474, né, ele já pensava de uma outra forma, ele já falava e considerava a possessão, né? Depois vocês dêem uma olhada lá, né, que ele considerou. E depois, né, em 1860, ele escreveu o livro dos médios, ele mudou aqui de opinião. Por que ele mudou de opinião? Porque possesso da ideia de ter espíritos malévolos, espíritos super maus que são capazes de dominar totalmente a gente e até tomar o lugar, né, do espírito encarnado. Ou seja, é como se eles eu estou encarnado no corpo e visse um possesso e
entrasse aqui no mesmo corpo que eu, né? Tomava o meu lugar aqui, me abraçava, me tomava posse de mim mesmo encarnado. Isso não existe. Kardec, na doutrina, não existe, porque nós somos ligados aqui a esse corpo, né? Desde o momento da concepção, e só vamos nos desligar molécula a molécula dele depois, né? Na hora do desencarne, não é verdade? Então, a possessão, Kardec começou, aqui nesse momento ele descartou, ele tirou, né? Ele falou, só há essas três formas, obsidiados, né? Obsidiados, subjugados e fascinados. Quando ele fala obsidiado, ele está falando de obsessão simples, tá certo? Então, mas como ele é um estudioso e a ciência, né, prevê, né, que nenhum conhecimento é totalmente fechado, né? A gente pode mudar, tudo é questionável, pode se mudar e deve se mudar de ideia, né? Deve se mudar, claro, com provas, com fruto de estudo. Então, durante os estudos, né, depois que ele escreveu o livro dos Médiuns em 1861, ele viu na Gênesis, ele já viu trazer de novo a questão da possessão. Na Gênesis, se eu não me engano, é de 1868. E lá no estudo dos fluidos, né, no item 46, se eu não me engano, da capítulo 14, dos fluidos, item 46, que trata da possessão. E lá ele fala que é possível sim um envolvimento de fluidos, né, que é o estudo dos fluidos, envolver tão intensamente um espírito, né, malfazejo, um espírito, né, conforme mal, ele envolver tão intensamente, né, o médium, envolver tão intensamente a pessoa, que pode sim, né, ter um extremo de uma subjugação, vamos dizer assim, seria o ápice do ápice da subjugação, que leva a diminui excessivamente, extremamente a vontade, né, daquele que é objeto desse tipo, dessa variedade de obsessão. Então é por aí que ele falou. Então aí a gente poderia considerar que a possessão seria o extremo da subjugação. A subjugação já é, né, um domínio, seria um domínio extremo, tá certo? Mas o nosso estudo não é sobre isso, né? Nosso estudo é sobre aqui o Livro dos Médiuns, e aqui nesse momento Kardec só falava dos obsidiados, que são simples, subjugados e vacinados. Mas como eu estou falando nessa questão, e os senhores, né, podem ouvir falar disso e tal, só estou adiantando. Quem quiser, dá uma olhadinha lá, né? Tanto no Livro dos Espíritos, né, pergunta 474, tanto na Gênesis, né, no capítulo 14, item 46, né, capítulo 14, os fluidos, item 46, né, que trata da possessão, ok? Certo? Vamos lá, que o estudo já está se alongando, né? Item 242 e último, né? Aqui é quando Kardec vai fazer uma conclusão de tudo que ele trouxe até agora sobre a questão da obsessão, sobre a obsessão simples, obsessão fascinado e subjugados, que até nesse momento ele tratava, né? Então o que ele concluiu, né? Que a obsessão, como disse no início, é uma das maiores dificuldades no trabalho da mediunidade, que requer muito cuidado por parte dos médiuns, né? Muita depuração, muito equilíbrio no pensamento, né? Por isso que é muito importante o médium estudar, por isso que é muito importante assistir reuniões, por isso é muito importante todo esse preparo que a gente tem, não é à toa antes de uma reunião mediúnica. Ele reforça, nunca serão demasiados os esforços para se precaver dessas questões da obsessão, né? Porque além dos inconvenientes pessoais, também prejudica a credibilidade das comunicações trazidas pelos médiuns. Se a gente não se preocupar com isso, o médium começar a trazer comunicações que se vê que sempre está com influência, não diz aquilo que realmente não diz aquilo que realmente condiz com a evolução do espírito que assina, o que se apresenta pelo responsável pela responsabilidade da comunicação, que o médium se apresenta extremamente confiante e não faz aquela crítica, ele traz coisas às vezes absurdas e não se dá conta que ele mesmo poderia notar durante a comunicação, né? Principalmente os médiuns intuitivos. Tudo isso a gente precisa balizar, a gente precisa entender que, sendo constante, tendo uma frequência, acaba trazendo descrédito
para as comunicações que são trazidas por aquele médium e até pelaquela casa espírita, né? Tendo mais médios, né? Que estejam passando por esse processo, né? Aí fala, ué, mas essa comunicação aqui sempre traz comunicação dizendo essas coisas, né? Que não são fidedignas, tudo isso, então a gente tem que tomar cuidado, que pode trazer descrédito para o médium, né? E para a casa espírita também, né? Dependendo da quantidade de mensagens que assim surjam, tá? Daí porque Kardec fala, né, como já disse anteriormente, toda comunicação dada por um médium, né, ela tem que ser muito bem estudada pela razão, pelo crivo da razão, né, procurar ver realmente se está de acordo com os ditames da doutrina, se não está fazendo nenhuma aberração na questão do conhecimento do saber terreno, não. Tem que se pensar, não está afetando, indo de conta nenhuma questão importante moral. Tudo isso a gente tem que ver, não? Porque, né, um médium obsidiado, ele sempre vai trazer uma comunicação que com certeza vai ter uma origem suspeita, né? Ou seja, de trazer uma comunicação de um espírito que não é aquilo que ele diz que é, tá? Então, vamos tomar cuidado, né? Por que a gente estuda o livro dos médiuns? Justamente para isso, né? Para a gente saber, né, que a comunicação veio de um espírito desencarnado, mas a gente tem que saber que o espírito desencarnado, né, se ele era ruim aqui, se ele não era uma boa pessoa aqui, ele também não é lá. E pode ser, até porque o médium não está num bom momento, naquele momento não estava vigilante, né, pode ter sido envolvido e traga uma comunicação que não diga de fato o que deve ser dito e que não seja de fato, que não seja de fato confiável, ok? Então, para isso que a gente estuda o livro médico, porque é a parte prática, a parte, vamos dizer, da ciência, né, de observação que nós temos aqui e que sempre deve ser levado em conta na nossa prática, não só mediúnica, mas no nosso trabalho no centro espírita, né, porque nós vivemos sempre trabalhando e sempre recebendo orientações e sempre devemos sempre levar sobre o crivo da razão, como o mestre, né, de Lyon sempre nos aconselhou. Muito obrigado, meus irmãos, muita paz e que nós continuamos seguindo nas nossas vidas, né, com coragem, força e fé. Graças a Deus.